Saudações, senhoritas e senhores. Professor Ricardo Versosa aqui para contribuir para o seu desenvolvimento dentro da disciplina de desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade, certo? Minha proposta é a gente, para a disciplina, fazer vídeos curtos que possam orientar melhor o nosso estudo, o nosso desenvolvimento, e que você possa ter de forma fracionada, de forma objetiva, os conteúdos que eu estou trabalhando para a disciplina, certo? E aí, nesse primeiro vídeo, estou preparei, na verdade, dois conteúdos, a gente trabalhar com dois conteúdos, certo? Para que faça mais sentido para você e fique mais objetivo o seu aprendizado ao longo não só dessa minha explicação, mas também das outras aulas que nós vamos ter, beleza? Então, quais são esses dois assuntos, senhoritas e senhores? É o assunto de empregabilidade e de trabalhabilidade. São dois aspectos hoje que tudo converge, tudo se direciona para você, beleza? Por que se direciona para você? Porque todos esses dois conceitos, ele faz com que a gente possa pensar com mais propriedade, primeiramente, nosso desenvolvimento pessoal e, em paralelo, nosso desenvolvimento profissional, certo? A gente precisa ter autorresponsabilidade sobre o nosso desenvolvimento, seja no aspecto pessoal ou profissional. E autodesenvolvimento hoje é uma expressão que muita gente não tá falando, não está assumindo, e quando se fala parece que as pessoas têm medo disso. Então, ao fazer qualquer tipo de curso, a ideia é que você possa se apropriar, né, e se responsabilizar por aquilo que você está fazendo. E, obviamente, escolher fazer com qualidade, certo? E aí eu vou apresentar para vocês esses dois conceitos que vão ser direcionados, ou você vai estar na relação dos dois aí, como é que a gente pode entender melhor esses dois conceitos e consequentemente, qual pode ser a repercussão, né, desse entendimento teórico na prática. Então vamos lá, uma explicação breve, né, e sucinta. Observação aí, antes da gente poder continuar. Eu sempre sugiro que você possa também pegar o material de slide, né, porque esse material, né, eu tentei resumir, busquei resumir para você, né, o conteúdo que já está no slide. E aí, o material que eu tenho lá serve para poder complementar. Então, não sei se você consegue ver em paralelo ou estudar depois, mas qualquer outra dúvida, ou quer ver mais o que é que tem de mais aprofundado em relação a esses dois conceitos, dá uma olhadinha lá, até porque no final do slide eu coloco links do YouTube, eu coloco sugestões de livros, sugestões de filmes também, eu acredito que vale a pena. Certo? Mas vamos lá, foco aí nos dois conceitos, beleza? Primeiro conceito é o conceito de empregabilidade, né? Que no primeiro ponto aí eu coloquei a capacidade de conseguir o emprego ou de se manter nele. Essa primeira parte de conseguir um emprego faz com que eu possa não ter uma postura passiva, omissa diante de um processo seletivo. É para conseguir um emprego? Como é que eu posso me destacar? Como é que eu posso entender aquilo ali, enquanto muita gente está entendendo, aquilo ali é só mais uma oportunidade, não vai dar certo não? Vá para dar certo, vá para conseguir. Então, enquanto isso, eu já tive uma experiência, fui participar de um processo seletivo e me pediram para fazer uma apresentação de mim de uma maneira criativa, se eu quisesse. E aí uma coisa que eu observei foi que todo mundo estava fazendo essa apresentação utilizando o PowerPoint. E eu não vou preparar o PowerPoint para isso. Não preciso disso. Porque para fazer uma apresentação sobre mim, as coisas já estão aqui. Eu preciso talvez criar uma forma diferente. E peguei 6 objetos para poder fazer isso. Então, enquanto todo mundo manteve um padrão, fazer a apresentação sobre si a partir do PowerPoint, um recurso tecnológico, eu preferi objetos para criar aquela interação mais visual, certo? Então nós temos escolhas, senhoritas e senhores. Participar de uma entrevista, né, com sentimento derrotista, ou fazendo o que todo mundo faz, ou buscando o teu diferencial. Esse diferencial é a empregabilidade, certo?
Então, esse é o primeiro ponto aí da compreensão do conceito. A segunda parte é a capacidade também de você conseguir se manter no emprego. Por mais que eu tenha, às vezes, um currículo extraordinário em termos de cursos, faculdades, pós-graduações, experiências profissionais, isso precisa estar alinhado com o meu comportamento. Porque se eu tiver um currículo muito recheado de tudo que você puder imaginar, mas não tiver um comportamento adequado, isso não vai me manter dentro da empresa. Então, o que faz hoje eu me manter é desenvolver o meu currículo, como a gente já vai ver mais para frente, que o currículo é um dos pontos de desenvolvimento da empregabilidade, só que eu não posso entender que é só isso. O meu comportamento, o meu conteúdo que eu vou apresentar para as pessoas. Entende? Isso faz com que eu possa permanecer dentro da empresa. Né? Em tempos de tranquilidade e em tempos também de crise. Certo? Empregabilidade, senhoritas e senhores, envolve vínculo com a empresa. Então, pensar no conceito de empregabilidade, como eu posso pensar? Não, envolve vínculo com a empresa. Certo? Está intimamente ligado aí com empresa. Não tem para onde fugir. Essa ideia do conceito de empregabilidade é diferente do conceito de trabalhabilidade. Porque enquanto eu vou focar em conseguir um emprego, me manter nele, e obviamente depende de vínculo com a empresa, trabalhabilidade, que é o próprio nome da disciplina, desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade, faz com que eu possa perceber que eu não dependo necessariamente de empresa se eu não quiser, certo? Aí é a capacidade de explorar as habilidades pessoais para ter uma renda. No que você é bom? Você é bom na gastronomia, na cozinha, você é bom no artesanato, você é bom na pintura, na poesia, né, com tecnologia. O que você faz de bom? E aí você vai explorar essas habilidades. Muitas vezes as pessoas que exploram essa habilidade ou essas habilidades, essas pessoas vão trabalhar como empreendedores ou como consultores. Como consultores geralmente levam, né, precisa-se de um tempo de experiência acumulada para depois eu apresentar ou me apresentar como consultor. Empreendedor, você ter uma habilidade, né, reunir informações necessárias para poder seguir esse caminho aí de empreendedor. Beleza? Os dois conceitos podem ser uma escolha sua. Se você escolhe estar em uma empresa, se você deseja explorar suas habilidades para, independente da situação hoje do mercado de trabalho, independente de como você se vê, talvez, numa empresa com um vínculo empregatício, não preciso disso. Eu vou focar nas minhas habilidades, vou abrir um negócio e vou ganhar dinheiro com isso. Show? Então, resumidamente, empregabilidade é a capacidade de conseguir um emprego ou de se manter nele, e para isso precisa-se de vínculo com a empresa. Do outro lado, a gente tem, né, trabalhabilidade, que é a capacidade de explorar as habilidades pessoais para conseguir uma renda, e essas habilidades todo mundo tem, uma questão de desenvolver, e também envolve um trabalho presente ou futuro como empreendedor ou como consultor. Certo? A empregabilidade, dentro dessa lógica que nós falamos, ela é apoiada por uma relação de conceitos, ou como vou explicar agora, ela é apoiada por pilares. Eu não consigo pensar a empregabilidade se eu não pensar como ela de fato acontece na nossa prática. E aí eu apresento para você agora os pilares da empregabilidade, certo? A empregabilidade, ela tem 6 pilares. Eu apresento para você 6 pilares. Os 3 pilares de cima, saúde, satisfação e finanças, são pilares que dependem de uma relação de você com você mesmo. Os pilares de baixo dependem de uma relação de você com outras pessoas. E eu vou resumir os 6 pilares para você. E no material, ou mais no material, tem um pouco mais detalhado se você quer ter uma compreensão talvez um pouco melhor, ou para além disso que eu vou comentar com você. Certo? O primeiro pilar é o pilar da satisfação. Eu acredito sinceramente que em algum momento, na verdade, da atividade profissional, eu preciso estar satisfeito com aquilo que eu vou fazer. Vai ter algum momento, isso aqui eu não gosto. É tranquilo.
Mas quando você coloca numa balança, imagine uma balança onde você vai colocar coisas que você gosta de fazer e coisas que você não gosta de fazer. Se aquilo que você gosta pesar mais, você tem um trabalho, você está em uma empresa que você gosta, apesar de algumas coisas você não gostar. Agora, se aquilo que você não gosta tem maior peso, você precisa rever talvez esse emprego aí, certo? Porque em algum momento, como eu disse para você, a gente precisa estar no trabalho que a gente realmente tenha satisfação. Porque a partir da satisfação com aquilo que eu faço, eu vou buscar a excelência e não a mediocridade. Certo? Eu vou falar talvez ainda nessa palavra excelência porque eu acredito que todo mundo que se dispõe a fazer alguma atividade profissional dentro da empresa precisa buscar a excelência. E não só dentro da empresa. Qualquer que seja o tipo de vínculo ou de se você vai pensar em trabalhabilidade ou não, mas que você tem que buscar a excelência. Beleza? Segundo ponto, segundo e terceiro, saúde e finanças, eles estão, ao meu ver, intimamente ligados, porque o profissional que não tem saúde e nem cuida das suas finanças, ele não vai focar naquilo que interessa, que é um trabalho, certo? Ele vai desviar o seu foco e ficar preocupado com a saúde e com as finanças. Para ter saúde, eu preciso ter equilíbrio pessoal e profissional, ou físico e emocional, certo? Quando eu consigo trabalhar o aspecto físico e o emocional, eu consigo atender ao pilar da saúde de uma maneira tranquila. E quando eu cuido das minhas finanças, quando eu entendo a importância da educação financeira, eu também entendo o que é importante para fazer, que é o meu trabalho. Eu não vou me ausentar preocupado com os meus problemas. Eu vou direcionar minha atenção, meu foco, meu esforço em trabalhar, em fazer um trabalho, uma tarefa com excelência. Nesse aspecto das finanças pessoais, a gente, particularmente aqui no Brasil, sofre porque a gente não é trabalhado na grade curricular de vários cursos, certo? Desde a escola básica até estágios mais avançados, a questão da gente se preocupar com as finanças. Então, você precisa desenvolver esse aspecto da educação financeira, porque isso contribui para a sua empregabilidade, positivamente ou negativamente, certo? Então, satisfação, saúde e finanças são aspectos que dependem única e exclusivamente de você e a relação que você vai ter, né, com você mesmo, com aquilo que você está fazendo. Os três pilares de baixo, ele envolve aspectos que dependem de você interagir. O primeiro deles é competitividade do currículo. Faz com que eu possa pensar um pouco melhor como é que eu posso deixar o meu currículo bom, né? Como é que eu posso ter experiências de cursos, de empresas, atividades voluntárias que eu possa realmente deixar meu currículo, que é o meu histórico de vida pessoal, profissional, de uma maneira atrativa, certo? Então, ter experiências, fazer cursos é importante, não tenha dúvida. Mas toda vez que eu chego nesse ponto, falando de currículo, eu gosto de falar muito da ideia de que currículo não é quantidade de empresa, é qualidade de experiência profissional. Você pode ter uma experiência profissional, mas nessa experiência você parou, você aprendeu, você questionou, você trabalhou aspectos comportamentais, trabalhou sua própria emoção para poder viver essa experiência, talvez valha mais a pena, né, talvez possa valer mais a pena do que aquela pessoa que tem várias empresas lá no currículo, que para mim eu chamo de profissional ping-pong. 9 meses em uma empresa, 8 meses em outra, né? Eu posso ter uma experiência, ter experiências assim, posso. Mas o que para mim diz? Diz que essa pessoa, se eu contratar, ela não vai ser uma pessoa que vai ficar na empresa. Porque se ela sai com 10 meses, ou com 9, ou com 8, quer dizer que ela não vai ter comprometimento com a minha empresa. Logo, eu posso descartar essa pessoa. Então, o currículo, senhoritas e senhores, cada vez mais está valendo pela qualidade daquilo que eu estou fazendo e não necessariamente pela quantidade, certo? Então, a gente vai, qualquer coisa, qualquer curso que você possa vir a fazer, faça sempre para extrair o melhor desse curso, o melhor dessa experiência.
porque isso com certeza isso tudo aí vai refletir na pessoa e no profissional que você vai mostrar em um momento de entrevista, beleza? A gente tem aí dois últimos pilares, que é o pilar da reputação e do marketing pessoal, que eu coloco de uma maneira junta, porque eles têm uma relação aí bem estreita. Eu vou falar primeiro do marketing. Marketing eu costumo colocar que são dois elementos, certo? É o elemento da embalagem ou da aparência e o elemento do conteúdo. Eu preciso envolver esses dois, senhorita e senhor. Porque se eu posso ter uma aparência que for, e muitas vezes a gente percebe isso. Fulano chega uma pessoa, essa pessoa está muito bem vestida, você, caraca, meu irmão, super bonito ou bonita. Mas quando essa pessoa abre a boca, misericórdia. Então, por favor, ao falarmos de marketing pessoal, eu estou falando da minha aparência, da minha estética, mas também estou falando do meu conteúdo e principalmente também do meu conteúdo. Porque talvez eu não tenha até condições de comprar uma roupa que para outras pessoas é uma roupa extraordinária, mas eu tenho um conteúdo que chama atenção. Né? Eu conheço um palestrante, até um conterrâneo meu, Murilo Gun, que muitas vezes ele vai dar palestra de sandália havaiana. O cara vai lá de camisa como essa com manga, né, calça jeans e de chinelo. Outros palestrantes já botam paletó, gravata, calça social, sapato social, tudo num brilho, tudo arrumado. Ele não. Mas às vezes a palestra dele é mais interessante do que a dos outros, porque ele trabalhou e ele trabalha isso aqui. Então pense que o seu marketing pessoal são dois elementos. O elemento da estética, da aparência, e o elemento do conteúdo. E foco também nessa questão do conteúdo. E aí, a partir do nosso marketing, a partir do seu marketing, a gente tem a reputação. A imagem que representa aí a reputação é uma imagem das redes sociais, porque as pessoas falam pelas redes sociais. Certo? A partir do momento que a gente coloca o pé para fora de casa, hoje, em situações normais, as pessoas naturalmente já não julgam nossa roupa, nosso cabelo, nossa cara, julgam tudo, certo? E aí eu preciso avaliar, será que eu vou dar importância para a opinião dessas pessoas? Né? Claro, eu preciso ter uma consciência do meu marketing. Tendo consciência do meu marketing, se as pessoas falam besteira, eu descarto, eu filtro. Porque eu preciso perceber a minha reputação, só que eu não posso ser escravo da minha reputação. Especialmente quando eu me esforço para ter um bom marketing pessoal, e as pessoas parecem que fazem questão de falar mal. Às vezes por esporte, às vezes porque eu não tenho o que fazer, não sei o motivo. Mas a partir do meu marketing, eu vou construir uma reputação. Certo? E a gente precisa também estar percebendo qual é o impacto da minha reputação para a minha carreira ou na minha carreira. Então é isso, senhoritas e senhores, os 6 pilares da empregabilidade, e a gente conclui essa primeira aula aí, onde eu falei de empregabilidade e seus pilares, e também falei de trabalhabilidade, certo? Geralmente eu termino minhas conversas, minhas aulas com a frase do dia. Hoje é uma frase de Clarice Lispector. Mude, mas comece devagar, porque direção é mais importante que a velocidade. Então, dentro do processo de mudança que acontece em qualquer época, a gente precisa, às vezes, ir devagar, porque é mais importante dentro desse processo de mudança para onde a gente vai, qual é a direção que a gente vai, do que necessariamente a gente querer chegar rápido. Então, senhoritas e senhores, agradeço a sua atenção, agradeço esse momento que você parou para poder me ouvir. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, certo? No mais, paz e bem, e até a nossa próxima videoaula. Até mais.